Você provavelmente já ouviu falar de D.B. Cooper. Ele foi frequentemente lembrado durante os anos pela cultura americana, e sua história já foi tema de diversos programas e séries conhecidas, como Prison Break, Loki da Marvel e até em um episódio de Apenas um Show, onde o personagem misterioso que vive dentro de um carro faz referência direta ao desaparecimento de Cooper. Mas quem foi esse homem misterioso que sumiu com valores que hoje em dia passariam da casa dos milhões e que nunca mais foi visto? O caso permanece sem solução até hoje, e é justamente esse mistério que iremos investigar. Na tarde de 24 de novembro de 1971, na véspera do Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, um homem bem vestido entrou no aeroporto internacional de Portland, no estado de Oregon. Ele usava um terno escuro, uma gravata preta com um prendedor de pérola e um sobretudo. Ele carregava apenas uma maleta preta. Na ficha do voo, o homem se identificou como Dan Cooper, e ninguém imaginava que em poucas horas esse homem se tornaria um dos nomes mais famosos da história do crime. Cooper comprou uma passagem só de ida no balcão da Northwest Orient Airlines para o voo 305 com destino a Seattle, no estado de Washington. O voo era de um Boeing 727, teria duração de apenas 30 minutos. Absolutamente nada indicava que aquele passageiro discreto iria se tornar um dos maiores mistérios não resolvidos da história dos Estados Unidos. Poucos minutos após a decolagem, Dan Cooper pediu um bourbon com soda e entregou um bilhete a uma comissária de bordo. E a princípio a comissária pensou que era só mais um cara querendo dar em cima dela dando um número de telefone. E sem dar atenção, ela colocou o bilhete no bolso. Só que na mesma hora, um homem se inclinou levemente e disse: "Senhorita, acho que é melhor você ler isso. Eu estou com uma bomba." A comissária, obviamente assustada, leu a mensagem na mesma hora, e nela, Cooper exigia $200 mil em dinheiro vivo, que convertendo hoje em dia com a inflação do valor da moeda conforme os anos se passaram, daria em média de $1.568.000, ou então R$8.942.000. Ele também pediu 4 paraquedas, que seriam 2 principais e 2 reservas, e um caminhão de combustível pronto para reabastecer o avião em Seattle. E caso suas exigências não fossem cumpridas, ele ameaçava explodir o avião. Ele até mostrou um conteúdo da sua maleta, que eram fios, alguns bastões cilíndricos que talvez fossem os explosivos e um detonador. Após o ocorrido, a comissária informou o piloto, que na mesma hora informou o controle de tráfego aéreo, e o FBI rapidamente entrou em ação. As autoridades, temendo que um desastre acontecesse e tentando salvar a vida dos passageiros, decidiram cumprir as exigências de Cooper. O avião permaneceu voando em círculos por quase 2 horas sobre o estado de Washington, enquanto a polícia juntava o dinheiro e os paraquedas. Estranhamente, o D.B. Cooper permaneceu calmo, educado e até gentil com a tripulação. Ele pediu bebidas alcoólicas, recusou a comida que ofereceram para ele e até conversou um pouco com os comissários. Ele conhecia vários termos técnicos de aviação e deu instruções claras sobre como o avião deveria voar, dando a entender que ele tinha familiaridade com operações militares ou treinamento em paraquedismo. Às 5h39 da tarde, o avião pousou no aeroporto de Seattle-Tacoma. Os passageiros foram liberados em segurança em troca do dinheiro e dos paraquedas, e apenas Cooper e 4 tripulantes permaneceram a bordo. Nisso, ele ordenou um novo plano de voo. Ele queria ser levado até o México, voando em baixa altitude, cerca de mais ou menos 3.000 metros, com as rodas do avião abaixadas e a velocidade reduzida. Essas condições específicas eram ideais para um salto com paraquedas. Enquanto eles voavam em direção ao sul, em cima das florestas densas do estado de Washington, algo incrível aconteceu. Às 8h13 da noite, no meio da chuva e dos ventos fortes, aconteceu um leve tremor na traseira da aeronave. O FBI acredita que nesse exato momento, D.B. Cooper abriu a porta traseira do Boeing 727 e saltou no escuro, levando com ele a mala com o dinheiro. Ele pulou no meio da tempestade em cima de uma região com montanhas, coberta de florestas e que era difícil de se acessar. E após isso, o avião pousou em segurança no estado Nevada, em Reno. Mas desde então, D.B. Cooper havia desaparecido para sempre. Nas semanas seguintes, o FBI mobilizou um dos maiores esforços de busca da história americana. Militares, policiais estaduais e agentes federais vasculharam várias florestas, leitos de rios, campos e montanhas entre Seattle e Reno. E mesmo com toda essa força-tarefa indo à procura de D.B. Cooper, nenhum corpo, paraquedas ou qualquer traço dele foi encontrado.
Durante décadas, o FBI investigou mais de 1000 suspeitos, analisou fragmentos de pistas, interrogou ex-militares, pilotos e criminosos, e nenhuma identidade foi confirmada. Até hoje não se sabe quem era D.B. Cooper, ou se ele sobreviveu ao salto. Em 1980, o menino encontrou $5.800 em notas que estavam em várias cédulas de $20, enterradas em partes nas margens do rio Columbia, no estado de Washington. As cédulas eram as mesmas que deram no resgate pago para Cooper, e esse foi o único fragmento físico ligado diretamente ao caso. Desde então, várias teorias surgiram na tentativa de explicar o que realmente aconteceu com D.B. Cooper após o sequestro e salto do avião, e essas são as principais hipóteses. Essa é uma das teorias mais aceitas entre os especialistas do FBI. O salto aconteceu em meio de uma tempestade bem forte, enquanto ainda estava de noite, e em uma área com muitas florestas e montanhas. E Cooper usava apenas roupas comuns e não tinha nenhum equipamento de navegação para saber exatamente onde ele estava. Então, mesmo supondo que ele tenha sobrevivido e caído em segurança, ele ainda estaria completamente perdido e sem nada para se guiar. Ele também não tinha nenhum tipo de iluminação ou proteção contra o frio extremo das montanhas. Além disso, o paraquedas principal que ele escolheu era de um modelo antigo e sem sistema de controle de direção, o que dificultaria ainda mais um pouso seguro. Muitos argumentam que seria praticamente impossível sobreviver a um salto nessas condições, e que seu corpo simplesmente nunca foi encontrado devido à vastidão das florestas da região. Outra vertente popular defende que Cooper sobreviveu ao salto e conseguiu escapar com dinheiro, talvez com a ajuda de outra pessoa. Essa teoria ganha força com o fato de que ele parecia saber exatamente como o avião funcionava e como organizar a fuga. O pedido específico que Cooper pediu para o piloto da aeronave nos sugere um conhecimento técnico detalhado, o que pode indicar que ele tinha experiência com paraquedismo militar. Segundo essa hipótese, Cooper poderia ter se encontrado com cúmplices que foram até ele após o salto e ter assumido uma nova identidade, desaparecendo da vista do público e das autoridades. Cooper era um ex-militar, agente do governo ou especialista técnico. Muitos detalhes do sequestro apontam para alguém com um treinamento avançado. Sua linguagem calma e controlada, os termos técnicos usados ao falar com a tripulação e o seu conhecimento do Boeing 727, que poucas pessoas normais sem conhecimento na área saberiam para ser usado em saltos. Alguns reforçam a ideia de que ele poderia ser um ex-integrante das Forças Armadas, da CIA ou de outro órgão governamental. Essa teoria também explicaria a frieza com que ele executou o plano e a sua aparente ausência de medo ou hesitação. Alguns sugerem que Cooper pode até ter feito parte das operações clandestinas, o que justificaria sua habilidade e o sigilo mantido até hoje. Apesar de nunca ter declarado abertamente seus motivos, há que defenda que D.B. Cooper não estava movido por ganância, mas sim por alguma forma de protesto político ou social. O início da década de 1970 foi um período de grandes protestos nos Estados Unidos. Nessa época havia a Guerra do Vietnã, escândalos políticos e uma crise econômica. Alguns teóricos acreditam que o sequestro foi um ato simbólico de rebeldia contra o sistema. O fato de Cooper não ter machucado ninguém, ter sido cortês com a tripulação e até ter recusado parte do resgate, como um dos paraquedas reservas que tinha no avião, são apontados como sinais de que ele queria apenas dar um golpe no sistema e não causar destruição. Como em todo grande mistério não resolvido, existem várias teorias que fogem completamente da razão. Algumas sugerem que Cooper teria sido um agente secreto em uma missão para testar falhas de segurança aérea e que o governo teria encoberto o caso após o sucesso da operação. Outros dizem que ele tem escapado para o Canadá ou para o México usando documentos falsos e apoio de alguma rede clandestina. Em versões ainda mais elaboradas, Cooper teria sido morto por comparsas que teriam roubado o dinheiro dele após ele conseguir realizar o salto, ou que ele estaria vivendo em algum país com proteção estatal como parte de um acordo confidencial. Mas nenhuma dessas hipóteses tem qualquer tipo de provas concretas. O caso de D.B. Cooper teve um impacto duradouro na cultura popular americana.
Ele virou tema de filmes, desenhos, músicas, livros, podcasts, séries de TV e documentários. Seu nome se tornou um sinônimo de um golpe perfeito ou de um desaparecimento misterioso. Em 2016, o FBI encerrou o caso oficialmente, após 45 anos de investigações. Mas mesmo assim, vários entusiastas, jornalistas investigativos e caçadores de mistérios continuam buscando por pistas e respostas. Mas quem foi D.B. Cooper? Até hoje ninguém sabe. Seu verdadeiro nome nunca foi descoberto. Sua identidade permanece secreta. E o seu ato é lembrado como uma das ações mais desafiadoras da história do crime. O nome D.B. Cooper virou uma referência, não só como um criminoso misterioso, mas como um símbolo de inteligência pelo seu desaparecimento que desafia o tempo e a própria verdade. E aí, gostaram desse caso? Diz aí nos comentários se você já sabia da existência dele e de quais filmes, séries ou até desenhos você já viu alguma referência do D.B. Cooper, mas talvez nem sabia quem ele era. E se você quiser ver outros casos que não foram resolvidos, é só clicar nesse vídeo aqui na tela.